Bom dia, queridos. Nós temos estudado durante todo esse ano o livro de Salmos e para você que tem nos acompanhado, você já deve ter percebido alguns padrões ou alguns assuntos que caracterizam esse livro. Lamentações, ações de graça, perseguição e com ela clamor a Deus. Temos salmos que são chamados de salmos reais, né, que apontam para Cristo. Salmos de sabedoria e também salmos imprecatórios, ou seja, aqueles que pedem a condenação dos inimigos. Mas o assunto que fica evidente para mim, semana após semana, e também é o assunto do salmo de hoje, é uma fé inabalável, uma demonstração de confiança em Deus, sobretudo na vida de Davi. E hoje nós temos aqui mais um exemplo disso. Quero convidar você a abrir comigo no Salmo 62 e vamos estudar juntos esse salmo nessa manhã. Existe nesse salmo aqui um pedido em tom de lamentação, assim nos primeiros versículos, mas de maneira geral esse é um lindo cântico de confiança no Senhor. Ele também tem um propósito didático, né, na sua apresentação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, continuando aquele assunto da semana passada, do Salmo 61, Davi aqui apresenta este homem de autoridade, ele mesmo, né, mas que tem a sua posição ameaçada. É bem provável que nós temos aqui como pano de fundo aquele momento, né, de rebelião de Absalão, e Davi então descreve nesse salmo essa situação, né, onde ele enfrenta traição e perigo de vida. Nos versículos 3 e 4, ele enfrenta diretamente o problema dos seus adversários, mas os seus pensamentos estão sempre focados em Deus. E essa é a chave para a sua confiança. Para entendermos melhor esse salmo, eu quero dividir em 4 partes. Mas antes disso, vamos orar. Vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos pela tua palavra e agradecemos de maneira especial por aquilo que o Senhor tem nos ensinado nos livros de Salmos. Quero lhe pedir, Pai, para que a palavra de hoje seja mais uma vez, venha, né, ao encontro das nossas lutas e nos ajude, Senhor, a vivermos de acordo com os seus planos para a nossa vida. Essa é a minha oração no nome precioso de Jesus. Amém. Então, a primeira parte, né, a primeira divisão que eu fiz aqui estão nos versículos 1 e 2 e tem a ver com a declaração que Davi faz, né, de Deus ser a sua única fonte de livramento. Acompanhe comigo, né, na sua Bíblia diz assim, eu vou ler na versão NVI. Né? A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Quando ele faz essa declaração, né, dele vem a minha salvação, nós vemos aqui o segredo então dessa tranquila confiança de Davi, porque ela pode ser vista aqui, né, nessa palavra que aparece 6 vezes ao longo dos Salmos, né? Somente em Deus, né? Só em Deus, certamente em Deus, né? A gente tem aqui no versos 1 e 2 e depois ela vai aparecer mais 4 vezes ao longo do texto. Somente em Deus, Davi espera apenas em Deus, porque somente Deus é a sua rocha, somente Ele é a sua salvação, a sua defesa. Davi declara isso. A palavra que ele usa aqui, né, descansa, onde que está aqui? A minha alma descansa somente em Deus, logo no início, né, é traduzida por uma
espera silenciosa, na versão revista e atualizada, né? Lá contém essa expressão. Existe uma espera silenciosa, o que indica para nós que Davi, enquanto ele, porque ele confia em Deus, né? Ele não fica murmurando a respeito da situação difícil que ele vive, mas ele tem essa espera silenciosa. Ele reconhece em Deus uma rocha, uma torre segura que não pode ser estremecida, abalada. Os seus perseguidores estão tramando o tempo todo contra ele, mas ele se mantém confiante. A primeira reflexão para nós aqui, então, nessa introdução, é a respeito da nossa atitude em meio à provação. Assim como Davi, nós devemos confiar que a nossa salvação, nosso livramento, só pode vir do Senhor. E nele nós temos que nos aquietar com confiança. Essa é a primeira grande lição aqui, né? A nossa atitude diante da provação. A segunda divisão desse salmo nos mostra Davi confrontando os seus adversários, esses traidores. Né? Versos 3 e 4 ele diz assim: até quando todos vocês atacarão um homem? Ele coloca ali em terceira pessoa, como se não fosse ele mesmo, né? Que está com o muro inclinado. Até quando vocês vão atacar, né? Esse que está com o muro inclinado, com uma cerca prestes a cair. Essas são metáforas que apontam para a situação que traz esse sentimento de fragilidade de Davi, né? Essa iminência de que a qualquer momento ele poderia ser destruído. Verso 4: todo o propósito deles é derrubá-lo. Então, deles inimigos, é derrubá-lo, e ele sabe que é a ele mesmo, né? E aqueles que estão com ele, né? Derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Davi reconhece aqui que no seu reino havia homens bajuladores, gente que vivia próximo a ele, mas que estava pronto para traí-lo. E como isso se aplica a nós nos dias de hoje, né? Quando nós lidamos com pessoas hoje em dia? Primeiro, né, nós precisamos reconhecer que o mal que outras pessoas podem fazer contra... Nós precisamos reconhecer, né, o mal que essas outras pessoas podem fazer contra nós. É errado a gente pensar que porque nós somos cristãos, o mal não vai nos atingir. É a primeira... reconhecimento que nós precisamos fazer. Depois, nós precisamos também ficar atentos, porque infelizmente, no nosso ciclo de convivência, é possível que hajam bajuladores, pessoas que nos tratam bem até, mas que por fim se mostram ou se mostrarão traidores. Mas seguindo no texto, nós vemos agora Davi expressando mais uma vez a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. De novo, essa expressão de confiança. Dele vem a minha esperança, diz Davi. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Davi, nesses versículos, se lembra do segredo da sua paz. Mais uma vez ele diz: é somente em Deus que a minha alma espera. É somente em Deus que ele descansa. Nessa declaração de Davi, nessa humilde submissão aos planos soberanos de Deus, Davi acrescenta a sua esperança na certeza de que apenas Deus pode libertá-lo. Reparem, né, que ele repete aqui no versículo, aquilo que ele já tinha falado no versículo 2, né? Ele disse lá no 2, jamais serei abalado, e aqui ele repete isso dizendo, eu não serei abalado. Queridos, nós vivemos uma vida de incertezas, uma vida de perigos, por que não dizer? Uma vida de frustrações. Mas assim como Davi,
nós temos uma firme esperança. Nós temos um Deus em quem a nossa alma pode descansar. Seguindo no texto, nos versículos 7 e 8, nós vemos a demonstração dessa certeza que Davi tem quando ele declara sua dependência total ao Senhor. Versos 7 e 8 dizem assim: A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povos. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. A receita dada por Davi para enfrentar momentos de dificuldade é derramar o coração diante de Deus. Com que frequência você se derrama diante de Deus? Em clamor, em adoração, em reconhecimento das suas fraquezas e da total dependência de Deus. Essa reivindicação diante de Deus, ressalta a verdade bíblica de que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando demonstro minha total dependência a Deus, então Ele me fortalece. E é assim que Davi também termina na quarta divisão desse texto, reconhecendo ser Deus a única fonte de poder. Versos 9 a 12 dizem assim: Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Davi termina aqui apresentando mais uma vez a base da sua paz interior. Seus inimigos confiam na opressão que fazem, no roubo, nas suas riquezas, mas ele se apoia em Deus como o único poder para vencer a sua luta no dia a dia. Tanto os homens de origem humilde como homens de origem importante, se não reconhecerem em Deus a única fonte do poder, vão permanecer se apoiando naquilo que não vale nada. Então Davi termina aqui no versículo 12. E ele fala então das consequências do nosso agir. Ele diz, Contigo também, Senhor, está a fidelidade. E a fidelidade aqui é o cumprimento dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Então ele diz, como o Senhor é fiel aos seus propósitos, é certo, diz o verso 12, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, a maneira como você encara a sua vida conta diante de Deus. A maneira como você reage aos problemas do dia a dia vão fazer diferença no seu resultado de vida. E por isso a gente tem que Davi aqui nos aconselha, a essa série de atitudes que vão influenciar no agir de Deus para conosco. Primeiro, saber que Deus é o único capaz de nos salvar ou de nos libertar da provação. Segundo, depositar a nossa confiança, a nossa esperança somente nele e em mais nada. Terceiro lugar, derramar o seu coração diariamente em oração e adoração a Deus. E por fim, reconhecer a sua fraqueza e dependência do poder
que vem do nosso Deus. Essa é a receita de Davi para uma fé inabalável. Que Deus nos ajude a viver nesta confiança que só Ele pode nos dar. Amém? Tenham um bom dia, uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos e que nos dirija, em tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos viver nessa semana. Amém? Um abraço.